agradecer a todos os presentes, a organização pelo convite. E mesmo minha terapeuta dizendo que não, mas eu vou começar me desculpando, porque eu estou bastante cansada. Comecei a dar aula cedo hoje. E vou me apresentar, né? Eu sou Ellen Rosa. Funcionalmente, nesse momento, eu ainda sou sambista, sou ritmista do Cacique de Ramos até as 5. Né? E também faço doutorado lá no PPGF da FRJ, junto com a Catiúcia. Vim da graduação e do mestrado, ambos também em filosofia africana, estudei Ptahotep, e foi o sentido, né, de ter continuado nessa saga que é a vida acadêmica, que não é nem um pouco agradável, e eu vou dizer agradável para não usar um termo pior, para a gente que é negro, para a gente que é pobre. Né? E sempre quando eu tenho a oportunidade de estar nesse espaço falando, eu gosto de vir e de afirmar isso, porque foi com a identidade negra que eu descobri que eu tinha que persistir naquele caminho. Né? E tudo fez sentido quando eu entendi que existia uma outra lógica, uma outra racionalidade. E à época eu trabalhava com polirracionalidades, né? Pensava em como a linguística fazia a gente perceber diferente aquilo que acontecia. Né? Os nossos povos originários, eles não vão falar que fulano é mau e matou a criança, eles vão dizer a maldade incidiu sobre fulano e fulano matou a criança. Né? A gente tem que pensar a filosofia a partir do momento de se construir o que a gente é e negar aquilo que nos é depositado pelo outro. Aquilo que nos é depositado pelo outro não é o que nós somos. Essa carga que a gente traz para carregar esse mundo nas costas, essa carga que o racismo traz para adoecer a gente, isso é o que eles colocam na gente. Essa semana a gente estava conversando isso lá na UERJ, que era a diferença do racismo e do preconceito. Né? O preconceito é que o cara te dá, o racismo é que o cara te nega. E ele nega fundamentalmente quem é você. E quando ele nega fundamentalmente quem é você, ele está te tirando tudo. E a partir dessas considerações eu vim de fato, né, para falar de política africano-dierna. Aqui no Rio eu não conheço muita gente que está falando disso, e eu vim com umas questões agora de pesquisa de justiça e tudo mais, porque eu acredito que a gente tem caminhado de uma forma a levar todo o nosso poder, a nossa força epistêmica e esse empoderamento do corpo, da força e do afrocentramento muito para frente, mas eu me dei conta que num certo momento da carreira eu estava fazendo isso rodando esse programa numa plataforma branca. E aí eu fiquei pensando, cara, estou lá desde 2010, 2012, pensando em não pensar mais o que é universal, pensar o pluriversal, né? Mas eu estou fazendo isso? Essa foi a minha questão. Né? Era se eu de fato estava fazendo isso. E eu pretendo conseguir chegar lá nessa minha meia hora, mas eu acho que pela ordem da coisa eu vim para falar uma coisa e eu fico emocionada toda vez que eu falo, Bárbara, porque eu mudei de ideia durante a fala da Bárbara. E eu acho que isso pode ser muito produtivo, no sentido em que eu fui tomada por um texto do Joseph Amogorev, não sei se vocês estão ligados, não sei se tem tradução para ele ainda, mas é Filosofia Africana Yesterday and Today, que é um texto no qual ele vai falando por que a gente entende a filosofia hoje como uma coisa, como essa supremacia, e isso rechaça diretamente o que é a filosofia africana. Né? Não me parece novidade contar para ninguém aqui o contexto de surgimento da filosofia. E, infelizmente, eu acabo virando uma historiadora da filosofia, isso é chato pra caramba, mas eu juro para vocês que eu não vou ficar muito tempo nisso, até porque nem eu gosto. O modelo da filosofia, ele foi pensado num registro escrito, de modo que ele pudesse ser sistematizado, guardado e repassado. Eu acho que todo mundo aqui consegue entender que a filosofia ocidental é isso. O que eu não sei, né, porque eles não ensinam isso pra gente na academia, é se a gente consegue entender que nem tudo que é sistematizado é mapeado.
O mapa é o que nos orienta. O sistema só nos mostra como é. Baba acabou de fazer um mapa de orientação. Ele não fez um sistema de cosmogonia. A nossa filosofia está viciada no que é esse sistema, porque ela aposta que esse sistema é a nossa racionalidade. E foi aí que a gente começou a quebrar o registro e começar a negar a nossa filosofia africana. Eu não vou ser reducionista e dizer que a gente está falando aqui do registro escrito como filosofia, porque é comum pensar, não é um argumento absurdo, pensar que todo mundo que vive está refletindo sobre a própria vida está filosofando no maior ou menor grau. A gente não está aqui advogando ou criando teses e antíteses sobre isso, me parece óbvio, né? Me parece triste também ter que falar isso em 2018, né? Que não datamos filosofia porque sempre refletimos. E aí, me coloco no lugar de trazer para a filosofia certo tipo de questão, que é a seguinte: se você precisa sistematizar, por exemplo, com Aristóteles, quais são as categorias do ser, é porque, de fato, a tua comunidade, aquilo que você está vivendo, não está vivendo aquelas categorias. Para qualquer um irmão de axé, eu consigo perguntar quando a gente vai dividir o ser. Baba Paulo, como é que a gente divide o ser? Cabeça, corpo e espírito. A essência do ser está, a alma está no âmago. Entender o âmago, na realidade, é entender o indivíduo e respeitar oficialmente os seus quereres para que possa, na realidade, apresentar os seus fazeres. É o âmago quem fala, né? A alma, na realidade, ela tem o seu... Todos nós temos um dublê. E esse dublê habita no âmago, né? Por isso, eu sou o que sou e ainda assim não me conheço. Diz a minha face isso constantemente ao meu avesso. E é importante, quando você identifica essa essência, através da pergunta do Dr. Helen, que precisamos, e é hora, de dizer adeus à cansativa mesmice dos mortais. Porque a essência trazida já nos fez sofrer demais. O importante agora é exatamente saber o que sou, o que faço aqui e o que quero daqui. A divisão do ser está, e a espiritualidade cuida disso. Ori, primeiramente, a cabeça. Por isso temos culto à cabeça. Temos a cabeça do lado de dentro, Orinu, e a cabeça do lado de fora, Oriodê. Oriodê é a cabeça que tudo vê, que tudo ouve, que tudo sente, e que algumas coisas falam, mas Orinu é a que absorve, é a que pensa. E é por isso que nós, dentro desta filosofia e dentro desta cultura, trabalhamos de forma circular, porque empoderamos o indivíduo com as informações e não, na realidade, obrigamos ao indivíduo a aceitar as informações. É percebível que, dentro de um palco, seja ele para um show, seja ele para um comício, seja ele para uma profecia cristã, né, com todo respeito aos cristãos, mas existe nesse momento a imobilização do cerebelo, que é o órgão na cabeça que nos permite pensar, que nos permite sentir o que é quente, o que é frio, o que é leve, o que é pesado. E dentro da nossa filosofia africana, quando recebemos alguma informação, estamos exatamente assim, liberando o cerebelo, para que ele possa captar a informação, entender a informação, registrar a informação, aceitar ou não. Genial. Isso não foi combinado. E sabe por que eu fiz isso? Porque eu sei que eu estou com um sacerdote aqui do meu lado. E eu queria ilustrar para vocês por que a gente não tem na filosofia africana uma categoria do ser como Aristóteles fez. O nosso povo não precisou sistematizar um mapa do que era o nosso ser, a gente estava vivendo o nosso ser. E assim, se lhe parece
que a filosofia é uma metafísica, aquela coisa que precisou ser devagada e sistematizada muito longe das nossas práticas, a filosofia africana vem mostrando que é justamente o contrário. E o Ocidente fez de tudo para fazer parecer que isso é um demérito nosso. Se você quiser saber o que é a reencarnação, você vai ler o Fédon de Platão. Se você não tiver esse lirismo, esse saco, desculpa, né? Se você não tiver essa paciência, você vai lá no Racista do Kardec. Mas se você quiser saber o que é voltar para a massa de origem, você vai ter que procurar um sacerdote. Porque a nossa filosofia não está feita longe do que a gente está vivendo. A gente não sabe sequer um ser viveu as categorias do ser que o Aristóteles falou na metafísica. Mas a gente sabe que todos nós temos Ori. E se o Ori estiver fraco, nada vai para frente. A nossa filosofia é feita nesse registro e por isso ela nos foi negada até então. Isso é o que me deu vontade de falar e de lembrar quando o Baba veio trazendo essa coisa riquíssima e que eu acho que a gente abre mão de lembrar. A gente abre mão de lembrar que o registro oral ele não é um demérito. A academia ela vem tentando amassar e marginalizar esse conhecimento. Eu estava falando agora com os meninos lá em Guapimirim que a história da filosofia ocidental ela tem um período que, não sei se a galera da filosofia passou aqui pela filosofia, vai lembrar, a Kátia com certeza conhece, que é o período órfico. O período órfico é o período antes do mito. E eu não vim aqui para encher a cabeça de vocês com filosofia ocidental, não. Só que eu acho que é importante a gente estar munido de argumento para valorizar e para pensar que o que a gente está lidando como filosofia aqui não deve em nada para outros registros. Esse período filosófico, antes do período mitológico, é chamado de período órfico. A gente estuda muito pouco esse período na filosofia grega clássica porque ele se dá em mistérios, ele se dá em saberes que não são conhecidos a todos. Quem é já vai entender muito bem essa lógica, né? Tem certos espaços que não é todo mundo que entra. Esses conhecimentos eles são velados. Algo do que vazou desse conhecimento e conseguiu se tornar traduzível e público fez a cosmologia, desculpa, estou muito cansada. A cosmogonia mitológica que a gente conseguiu herdar ao longo do tempo. Depois que a gente chegou, né, na história ocidental, no rasgo do mito, a gente criou o rasgo da racionalidade e a gente apagou completamente o período órfico. Eu vim descobrir que o período órfico existiu na filosofia, eu já era pós-graduada na mesma, e pós-graduada em filosofia antiga. A história racista do Ocidente apagou o período órfico do estudo da filosofia justamente porque era o nosso primeiro registro filosófico que remontava a África, remontava a mesma estrutura de pensamento. Apagaram a própria história para rasurar a nossa. Isso significa que o conteúdo do nosso panteão mítico, que vão tentar diminuir, dizendo de feitiço, sabe, chamando de crença, foi o que fundou o que é de mais racional, o que é de ponta na nossa ciência hoje. Mas quando é branco, fundamenta a ponta na ciência. Quando não, é fetichismo, é animismo religioso, é incorporação. A gente vem vivendo, até hoje, o ranço do que foi a filosofia ontem. A gente tem que começar, e quando eu digo a gente tem que começar, eu não estou fazendo aquela fala de inflamação pública, não. Eu estou dizendo de começar a valorizar mesmo, a colocar em todos os espaços os saberes de terreiro. E que vão de como se lava uma casa para poder tirar o que é energia ruim fora, a parar para escutar as histórias embaixo das árvores. O registro de filosofia que a gente quer colocar no mundo não é o registro do argumento. A filosofia ocidental, ela vem trazendo esse registro do argumento e nos levando a acreditar que o argumento é o que há de mais racional, é aquilo que a gente tem que se munir, e a gente vai atrás do argumento para debater e para brigar e tudo,
e a gente abre mão do que é a reflexão. A reflexão é quando você volta para dentro de si. É esse legado africano que a gente não pode deixar se perder. Até hoje, e eu insisto nisso em toda a fala, a gente acreditou que a nossa razão vinha da cabeça e a nossa emoção vinha do coração. E até hoje, quando a gente está tenso, quando a gente está comendo, quando a gente está apaixonada, é na barriga que a gente sente. A gente deixou o argumento sobre racionalidade se colocar sobre a nossa reflexão sobre racionalidade. A gente sente no corpo até hoje. Vocês não têm noção dos séculos, quer dizer, vocês têm noção dos séculos, foram 3 ou 4, na filosofia, em que se perdeu discutindo se a cabeça estava separada do corpo e de onde aconteciam nossos pensamentos. A filosofia africana já estava lá há muito tempo, colocando o ventre como lugar onde nós sentimos nossas emoções. Se a gente acha que está pensando por aqui, a gente está enganado, a gente está colocando a cabeça acima do coração. Não, nosso coração tem outra função. Nosso coração tem outra função. O nosso estômago está na função de sentir, e é isso que a gente tem que começar a levar a fazer filosofia assim. E eu não estou dizendo que a gente vai começar a estudar e vai entrar nos mecanismos de pesquisa e vai entrar numa banca de reconhecimento de pares. A lógica que não é ocidental. Você precisa citar, você precisa trazer um autor, você precisa traduzir. Isso tudo é muito chato. Mas isso aqui é o começo da montagem desses registros. Isso aqui é precioso, é aqui que a gente vai produzir esses saberes transmutados para estar nesse lugar. É dessas discussões como de Catiúcia com cardiografia, é que a gente vai começar a colocar a nossa reflexão sobre o argumento branco que usaram com a gente até hoje. Órfico. Ele é antes do período mitológico e órfico, mitológico e pré-socrático. Na filosofia a gente só pega do pré-socrático para lá, que a gente diz que a racionalidade nasceu no século V. Eu estou falando aqui para vocês do período órfico. Cheguem nas aulas de filosofia e descabelem os professores. Inclusive o Plotino, que era africano, o Plotino ele é um dos primeiros a levar essa discussão para dentro dos pré-socráticos. Mas enfim, volta aí. Não, eu acho qualquer adendo muito bem-vindo. Se estiver enganada, me corrija. Não, eu não tenho nem ferramenta. Agora eu não estudo antigo há muito tempo, só lembrei disso pelo que o Baba falou. Isso aqui foi no improviso, gente. Então tá passível de erros como toda qualquer fala minha, né? Mas agora eu vou tentar entrar, freestyle. E agora eu vou entrar, né, na minha pesquisa, que já adianto de antemão não está pronta. Estou aqui trazendo a questão para vocês porque ela nasceu de um incômodo que, graças às ferramentas ao longo da carreira, eu consegui sistematizar, porque é isso que a gente precisa fazer, né? Mas eu ainda não consegui dar conta. E eu espero que eu consiga dar conta, porque até onde me toca hoje, né? Eu sou especialista em política, né? Comecei com Foucault, fui para a Antiguidade, aí fui política na Antiguidade, governo de Ptahotep, lá na 14ª dinastia, do Reino do Egito Antigo. E pensei aquelas organizações sociais. Fiquei muito chateada com muitas coisas que li, porque a minha cabeça ocidental não entendia o que era aquela virtude. Né? Que tipo de virtude é esse que eu chego numa mesa e vejo quem pode mais, quem pode menos e quem é o meu igual e trato cada um diferente? Né? Que tipo de igualdade eu estou buscando quando eu estou atentando que dormir com outro homem é algo que não se deve fazer direto? Né? Você não deve fazer, eu quero dar uma repudiada. Né? E eu sou uma ferrenha crítica de fazer o corte temporal. Eu não faço recorte temporal, não porque eu acho que aquilo que é errado hoje foi errado há 1000 anos atrás. Eu acho que é simplista, a gente tem que começar a entender sem simplismos o que foi cada época. Né? Isso aí dá pano para manga, a gente podia fazer um dia inteiro só falando de por que eu não faço recorte temporal, mas isso não é o cerne da questão aqui. Quando
eu comecei a lidar com essas questões lá no Taotep, né, vendo o que era o governo, aí fui para Mericaré, e consegui fazer os links sobre Mericaré e Maquiavel, porque eu trabalho também com filosofia ocidental, porque a gente tem que ter 2 cadernos. Vocês têm que ver que sanhaço que a gente passa com palestra, quando a gente fala o nome de um filósofo, aí vem um especialista dele lá não sei onde, achando que você nunca leu. Porque, quando eu falo para vocês de Kant, eu sei do Kant que eu estou falando. Quando o Branco vira lá e fala de filosofia africana para mim, eu tenho certeza que ele não sabe. Então eu tenho 2 cadernos, e eu aconselho a vocês que tenham também. Não estou dizendo nem para usar, mas é bom ter. É bom ter e não usar do que precisar e ter e não precisar, do que precisar e não ter, né? E todo o cuidado do mundo reunido ainda é pouco. E fazendo essas leituras, eu me deparei com esses incômodos. O que eu estou pensando de justiça quando eu viro para a máxima do Taotep e vejo que eu tenho que tratar cada pessoa que está ali de uma maneira diferente, dependendo da hierarquia? Quando nós somos todos irmãos e vamos dar a mão e cantar o Kumbaya, a gente vai ter que entender que a gente tem um problema aí. E por muito tempo, uns 2 anos de mestrado, eu acreditei que o problema era do Taotep. O Taotep está errado, achando que a gente tem que, para ser justo, tem que tratar cada um de um jeito. E depois eu descobri que não. O Ocidente trabalhou tanto em inculcar a racionalidade dele na gente, que a gente começou a acreditar que conceitos como bondade, virtude e justiça eram conceitos universais. Parece que o que é justo, se eu falar justiça aqui e pedir para qualquer um levantar a mão, eu tenho quase certeza, eu não sou de ter certeza, eu tenho, mas não aposto, mas a vontade é de apostar, de que todo mundo aqui vai me falar alguma coisa que remeta à igualdade. Né? Se eu falar de bondade aqui, todo mundo vai me vir com um argumento utilitarista, o que é bom para a maioria. Né? São valores ocidentais sobre bondade e sobre justiça. E parece meio fora de questão estar colocando isso aqui, porque a gente não consegue entender o que é justiça em outro contexto. Eu estou fazendo pesquisa agora sobre teoria da justiça. Teoria da justiça na África do Sul. E pensando a partir do povo banto, o que é justiça? O que é esse perdão ou essa falta dele? Né? O que é esse não cristianismo na questão de justiça? E eu simplesmente não sei. A gente ainda não parou, porque a moda do momento é problematizar e empoderar. Né? A gente empoderou na luta de igualdade racial. Mas essa igualdade é a igualdade que nos toca. Porque a gente tem que pensar numa justiça com reparação histórica. Essa justiça é a justiça que nos toca? Isso que eles querem nos reparar é o quê? É a reparação material? É a reparação cultural do que eles enterraram e quebraram? Que reparação é essa? A gente ainda não sabe o que é justiça, a gente está começando a entender o que a gente é. A gente está começando a entender quais são os aspectos das nossas virtudes. Baba disse aqui agora das Eabás, né? De como uma é vaidosa, de como a outra é bela. E são esses os conceitos ocidentais que a gente está trazendo para nós, porque vaidade e beleza para nós é uma única coisa. Né? Não, a gente consegue ver, por exemplo, nas comunidades asiáticas, que a beleza é um atributo feminino. Quanto mais um homem parece com uma mulher, mais bonito ele é. Entender beleza nesse contexto é muito fácil. Mas a gente tentou entender a beleza africana nesse contexto? Ou a gente acha que a nossa é igual a da galera do Japão? E aí eu peguei pensando e fiz um projeto de mestrado pensando isso e indo para o direito mesmo, para o direito positivo. Eu quero saber num tribunal o que é o que o preto está pedindo como justiça. Né? A gente entende, ficou famoso no mundo inteiro, que aquilo é anistia. Anistia para mim é um tipo de perdão. Eu não trabalho com perdão, eu não sei vocês, mas eu penso, né? Oi? Tá.
Mas eu penso que quando eles levam um povo negro a buscar a emancipação via perdão, eles estão cristianizando muito esse processo. Eles nos tomaram, eles nos negaram, e a gente vai lá e perdoa para ficar tudo bem. E essa ocidentalização de justiça, né, que foi um boom na década de 90, justamente pela unificação das Alemanhas e aquela onda liberal, política e econômica no mundo, colocou a gente num pé de igualdade que ele nunca existiu. Se o que é justo para todo mundo, se o que é virtude para todo mundo, e se o que é bom fosse bom para todo mundo, a gente ia ser escravizado por quê? Pode ter um erro fundamental nessa lógica. Então a gente ainda fica cultuando aquela coisa, ah não, mas a gente tem que ter bondade para os nossos irmãos, a gente tem... Não, a gente tem que pensar o que é bondade. Porque uma mãe pode mais, ela estraga um filho. Sabe? E é esse tipo de bondade que o Aristóteles vai vir e vai chamar de um excesso. Ah, porque você tem que manter o meio termo. Não é o meio termo não. O problema está no que você acha que é bondade. O problema não está no excesso ou na falta dela. Nós viemos enfrentando, na minha perspectiva, vocês podem discordar comigo à vontade daqui para frente, né? Na minha perspectiva, a gente não está errando por excesso ou falta de coragem, como a filosofia antiga vem afirmando. A gente não está errando por excesso ou falta de virtude. A gente está apelando para toda uma moralidade, toda uma história de moral e de caráter que nunca atendeu propósitos de vida em comunidade. A filosofia Ubuntu virou um mito lá na década de 90 com Augustin Schultz, que ele vai virar e vai dizer que a filosofia Ubuntu é a ideia de liberdade europeia com a ideia de comunidade africana. Esse cara não sabia nem o que era uma coisa nem o que era outra quando ele fez essa afirmação. Porque a ideia de liberdade europeia é um indivíduo atomizado. É um indivíduo que está umbiguista. Aí você pega um indivíduo umbiguista e coloca numa ideia de comunidade que ele diz que é africana, é a mesma coisa que você botar um ônibus onde ninguém se conhece. Aquilo ali não é um ponto, ali não tem ninguém operando com ninguém está entendendo que para aquela viagem ser tranquila, todo mundo tem que ficar quieto. Os caras estão descendo goela abaixo, conceito que não nos contempla, conceito que não dizem de nós. Para nós, casar a minha fala com a do Baba. E aí me dediquei pouco a falar de política. Na verdade, quando eu falei do Ubuntu, eu estava tecendo uma crítica ao modo como a gente conhece o Ubuntu hoje, né? Obviamente, a minha filosofia é muito mais antiga, mas no mundo ocidental, ela teve uma promoção na década de 90, né? Década de 90, 80 e tal, 87, sei lá, foi quando começou a esfriar a Guerra Fria. E a década de 90 foi quando unificou as Alemanhas. Essa unificação de Alemanhas criou uma onda liberal no mundo. Você começou a desenvolver as economias asiáticas. Isso tudo tem sentido, eu não estou só falando isso para te chatear. Você começou a desenvolver as economias asiáticas, você começou a pensar em América Latina com fôlego democrático. Eu não estou falando do Brasil explicitamente, porque o processo democrático no Brasil foi um pouco anterior, 60 e tal, a galera da história pode até me corrigir. E nesse momento a gente criou um frisson mundial, né, desse liberalismo econômico e político. A partir desse momento, você precisou não, né? O mundo deu conta, por uma questão de mercado, pura e simplesmente, de lidar com uma nova organização capitalista. E essa nova organização capitalista era liberal, ela tinha um cariz liberal, e esse cariz liberal a gente vive até hoje. Eu estou falando de política cotidiana, estou falando do que aconteceu ontem. Tá? Possivelmente nós já éramos nascidos quando essa coisa que eu estou narrando está acontecendo. Eu sou de 92, você também deve ser por aí um pouco. Me pensei que eu era mais nova. E... 97, não mudou. Ela me humilhou também. Não, uma senhora. Tudo bem. Eu estou falando de coisas que aconteceram quando a gente era nascido, desse movimento. O que acontece? Em 1993, a gente tem um autor lá nos Estados Unidos comemorando esse frisson, que é o John Rawls. Ele vai escrever o liberalismo político. Em 1993. O que acontece?
aí ele funda todo um novo paradigma de justiça. E por que eu estou falando isso e por que eu acho que é importante compartilhar isso com vocês? O nosso Sistema Único de Saúde usa o sistema do John Rawls até hoje. Né? E o sistema do John Rawls é baseado no utilitarismo e no neocantismo, que é uma leitura desse indivíduo de Kant, isso que eu te falei que era atomizado. Você criou uma novidade no modo como se faz justiça no mundo inteiro. E coincidiu com uma guerra que a gente tinha entre pretos e brancos na África do Sul há 27 anos. Daí, quando cismaram em falar assim, vamos começar a fazer a paz entre nós, tu estava nesse ambiente mundial. Tu estava num ambiente mundial onde você tinha que criar a justiça a partir de uma condição originária, que é o que John Rawls vai falar. Ele vai dizer, a gente vai dar mais para quem tem menos, menos para quem tem mais, e opa, todo mundo igual. Segue o baile. Isso funciona assim até hoje. Quando essa emergência foi criada, a gente começou a pegar a visibilidade de movimentos negros nesse aspecto. O mercado, os fundos internacionais monetários e as iniciativas privadas que implicavam a economia da África do Sul à época, conseguiram colocar aquele congresso lá com interesses brancos. Daí você começou a fazer toda uma força intelectual para tentar justificar por que a justiça estava se dando, por que aqueles pretos estavam aceitando aquela comissão de verdade. Né? E aí você coloca o Desmond Tutu, por exemplo, que é um líder religioso, né? Ele é um bispo, ele é um cristão, e você coloca esse Augustin Schutt, que é, em tese, um teórico da ética Ubuntu, para dizer o que é ou não. Ponto. Aí onde eu acho, e você pode me corrigir, criou um mito ocidental do que é esse Ubuntu. Foi até aí que eu cheguei na minha explicação, e aí eu expliquei por que eu estou dizendo que isso é um mito. Porque isso não tem nada a ver com povos originários de tronco banto. Isso tem a ver com o cariz liberal da década de 90. Né? A partir desse momento, a gente começou a vender esse slogan do eu sou porque nós somos, como se isso fosse de fato um empoderamento negro. Só que isso nada mais é do que o racismo, né, a plataforma do racismo rodando o nosso poder. A gente não ficou dono de nada quanto a isso. Nesse momento, a gente não empoderou, a gente não tomou para si, a gente não ontologizou absolutamente nada no que toca o nosso Estatuto de Humanidade. A gente não fez uma promoção daquilo que é o negro no mundo na década de 90, quando a gente criou esse mito para o Ocidente. A gente pegou e vestiu a camisa porque servia. E aí, hoje, quando a gente diz assim, eu sou porque nós somos, a gente está preso numa ideia de indivíduo atomizado liberal que o John Rawls estava mundializando num projeto de globalização que foi um cantismo do século XVIII que já era obsoleto no século XVIII. Sabe? Já era atrasado para o século XVIII. Aí a gente chega na década de 90 do século XX e continua insistindo nisso, e a gente vende hoje, se você passar pela Avenida Brasil, você vai ver uma faixa enorme, eu sou porque nós somos, e a gente está acreditando que o nosso povo está entendendo o que ele é. A gente pulou a parte que a gente discute, o que a gente foi nesse novo capitalismo que foi criado. Eu estou com ranço de estar falando de história aqui para vocês, porque eu acho que isso é aquela erudição boba, que sempre que o professor falava, eu estava aí sentado e falava, caraca, o que esse cara está falando? Você quer mostrar que sabe? Eu achava completamente inútil, eu achava que era... Hoje não. Hoje eu entendo que o que eles colocaram pra gente, no sentido de negro empoderado, era justamente visando o tanto de dinheiro que a gente podia gastar. O eu sou porque nós somos que a gente vive hoje não tem nada de eu sou e muito menos de nós somos. Pensa que a gente nem sabe o que a gente é. Exatamente, a gente não sabe o que a gente é. Surgiu magicamente, sabe, num processo de globalização e que arrefeceu a África. E a gente vai entender hoje muitos estudiosos de África achando que o final da Guerra Fria foi, de fato, um fôlego para a África. E talvez se a gente parar para pensar nessa história da África recente, a gente vai ver que a gente está pensando nesse refresco porque muitos conflitos constantes, eles foram cessados por conta disso. Cuba parou de encher o saco lá, aconteceu várias coisas que foram positivas para o nosso povo, mas a gente entrou numa marginalização da marginalização da globalização. Nós ficamos à margem de uma globalização. E para entrar nesse fluxo de dinheiro que estava correndo pelo mundo, do capital financeiro mundial,
A gente começou a comprar essa identidade e exportar essa identidade para o mundo. A gente pegou carona numa globalização que acabou de matar o resto da gente que tinha. Eu não consigo ver aquilo como emancipação de povo preto, não, gente. Me desculpa aí a galera que acha que faz apartheid uma parada maravilhosa. Né? Eu acho que eles começaram a pintar um trecho de preto e indo embora. E assim, não estou dizendo que a gente tem que jogar a criança fora junto com a água da bacia. Eu justamente estou dedicando tempo da minha vida a sentar e pesquisar para entender o que aconteceu ali. O que aconteceu, porque parte de mim quer comemorar a emancipação do povo africano na África do Sul e parte de mim quer entender até que ponto a gente precisou abrir concessão para estar ali. Né? Então, eu não tenho uma crítica ao que é a filosofia Ubuntu, eu tenho uma crítica ao como a gente está comprando esse discurso liberal da década de 90 dentro dele. Entende? É preciso que a gente pare, respire nesse fôlego, volte aos nossos irmãos do continente e percebam que tem alguma coisa nesse sujeito que a gente precisa colocar para dentro. E isso vai ao custo de matar o indivíduo que a gente tem hoje. A gente está falando, sobretudo, de matar a nós mesmos para poder renascer. Porque esse indivíduo, eu acho que a gente não consegue pegar esse prédio que está ruim e colocar para frente, não. Porque é pegar carona nessa treta de globalização aí, que ninguém faz nada mais nisso, né? Eu acho que a gente está num momento onde parece que a globalização ficou obsoleta. Mas não foi não, ela foi apagada por um motivo muito justo, muito justo para os brancos, né? Eles têm um motivo pelo qual eles apagaram essa globalização, antes que a gente percebesse que a gente foi de grupo nela. Quando eles pegam essa ideia de liberdade, essa ideia de comunidade, ninguém aí está pensando em interdependência. Como você faz justiça e diz que ela é para todo mundo se você não está pensando em interdependência? Se você está pensando num sujeito que não precisa estar implicado num todo. Olha o mito, olha o tamanho da besteira que um único intelectual conseguiu fazer em 4 frases. E até hoje, a gente tem um povo preto dizendo eu sou porque nós somos, que ainda não entendeu quem eu sou. Se você não entendeu quem eu sou, se você não se reontologizou, se você não está percebendo qual é a tua implicação dentro daquele contexto de interdependência, como é que você vai gritar que nós somos? Para gritar eu sou porque nós somos, a recíproca tem que ser verdadeira. A gente está se isolando no indivíduo, e a gente está pegando esse empoderamento. Né? Eu vim agora da aula e uma mana falando, não, porque é importante botar o black e tal. Eu achei que foi uma ofensa pessoal, a dívida histórica que foi paga quando meu cabelo caiu na testa. Eu achei que foi isso. Né? Mas ela, não, é importante ver as manas de black e isso é muito importante. Eu digo sim. E aí quando eu vejo a Isa na televisão, quantos médicos viram pretos? Eu não estou dizendo que isso não é importante, eu estou dizendo que quando a gente está dizendo eu estou dentro desse contexto, a gente está pensando numa valorização do eu, do ego, que ele é muito importante, porque se a gente não se sentir maravilhosa, não se olhar e não se amar, a gente não sai nem da cama, né? Porque lá dos Estados Unidos tem a mulher e o negro do mundo, todo mundo lembra dessa música dos Beatles, né? Se a gente não tiver isso também, a gente vai se afundar dentro dessa lógica, mas assim... Do que adianta rodar essa plataforma do Black Money, rodar essa plataforma do empoderamento, se a gente ainda está se vendo como um indivíduo atomizado? Se a gente ainda está preto aqui, pensando como Kant pensava no século XVIII. A gente precisa rasgar essa cartilha para ontem. Rasgar essa cartilha para ontem é começar a pensar num outro modo de estruturar as nossas relações. E eu não estou dizendo isso no chavão do eu sou porque nós somos. A gente tem que começar a repensar o nosso conceito de comunidade. Porque dentro do nosso conceito de comunidade, a gente vai começar a repensar o nosso conceito do que é bom e o nosso conceito do que é justiça. Mamãe vira para mim e fala, tu é doutora lá na PRJ, aqui tua minha filha, a chinela vai cantar. Justiça, bondade, é justiça aqui fora. Dentro da nossa comunidade, a gente tem que criar outros parâmetros. Porque o parâmetro que a gente cria aqui, discute aqui, dentro da nossa comunidade, é que vai ajudar a gente a meter o pé na porta para mudar, por exemplo, o nosso conceito de justiça. O que aconteceu na África do Sul, possivelmente foi um engodo. Possivelmente foi um engodo. E eu estou aqui para dedicar os próximos 4, 5 anos da minha vida a tentar descobrir onde é que foi que a gente errou. Apesar de que eu já acho que eu estou desconfiada do que seja.
Né? E eu não vou tomar mais tempo do colega, não. Eu espero que tenha sido produtiva a nossa troca. E desculpe o meu cansaço, eu costumo ser mais enérgica.